Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje vamos explorar de forma clara e totalmente prática como o cálculo integral é utilizado na engenharia civil para determinar o volume de elementos de fundação, como estacas e tubulões. Mesmo que você não seja especialista em cálculo, vamos entender perfeitamente como essa ferramenta matemática ajuda a tornar uma obra mais previsível, segura e econômica. E, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, esses elementos nem sempre possuem um diâmetro totalmente constante. Dependendo da perfuratriz, do tipo de solo e do método construtivo, o diâmetro pode se alterar levemente, aumentando em solos mais fofos, diminuindo em trechos mais compactos ou ainda sendo projetado intencionalmente com variações. É aí que o cálculo da integral entra, como uma ferramenta indispensável. Porque, quando o elemento não é um cilindro perfeito, não podemos simplesmente usar fórmulas clássicas de volume. A integral nos permite considerar cada pequena variação ao longo da profundidade e calcular um volume mais realista. Isso impacta diretamente na obra, do consumo real de concreto, no tempo de execução, no orçamento e na logística de caminhões betoneiras. Um erro de poucos centímetros no diâmetro pode representar centenas de litros de concreto a mais ou a menos. Antes de aplicarmos a integral ao caso das estacas, vale relembrar brevemente o conceito por trás dela. A ideia da integral definida é somar infinitas fatias muito pequenas de algo. Pode ser comprimento, área ou, como no nosso caso, volume. No ensino médio e superior, isso aparece como a soma dos chamados discos ou cilindros infinitesimais. Imagine que você corte uma estaca em milhares de fatias, cada fatia extremamente fina, quase zero de espessura. Se conseguirmos somar o volume de cada disco individualmente, teríamos o volume exato de cada estaca. Porém, como são infinitos discos, não dá para somar direito. É aí que entra a integral, que faz esse trabalho matematicamente. Cada disco tem área igual a AX igual a π vezes R vezes x ao quadrado, onde R é o raio da estaca naquela profundidade x. Então, o volume total é a integral dessa área ao longo da profundidade. O volume é igual a integral vezes integral de π vezes R vezes x ao quadrado, dx. Essa é a famosa fórmula do volume de um sólido de revolução, que nada mais é do que girar uma curva em torno de um eixo. E, no caso da engenharia civil, isso representa exatamente estacas, tubulões, poços, colunas ou qualquer elemento cuja secção circular varie. Outra vantagem da integral é que, se conhecermos a função r de x, mesmo que seja simples, como uma reta que cresce ou diminui, já conseguimos transformar um problema físico e geométrico em algo resolvível. Vamos agora aplicar tudo isso a um exemplo realista. Imagine uma estaca do tipo escavada. Ela tem 12 metros de profundidade, mas o diâmetro não é perfeitamente constante. Em alguns trechos, o solo colapsa e forma um pequeno alargamento. Em outros, a perfuração sai um pouco mais precisa. Para este exemplo, vamos considerar um raio que varia com a profundidade, de acordo com uma função que o engenheiro define a partir do perfil do solo ou do relatório de sondagem. Algo de simples, por exemplo, R de x é igual a 0,30 mais 0,01 vezes x, onde x é a profundidade em metros. Isso significa que no topo da estaca, o raio é de 30 centímetros, e a cada metro ela aumenta 1 centímetro, representando um alargamento suave causado pelo solo. Se tentássemos calcular o volume dessa estaca, usando apenas fórmulas geométricas tradicionais, poderíamos aproximar cada trecho como um tronco de cone, mas isso exige cálculos repetitivos e dá sempre um valor aproximado. Com a integral, vamos de forma direta e precisa. A integral será igual a o volume é igual à integral de 0 a 12
de π vezes, abre parênteses, 0,30 mais 0,01 vezes x, fecha parênteses, elevado ao quadrado dx. Essa integral representa exatamente a soma de todos os pequenos discos, cada um com um raio que corresponde à profundidade x. Depois de resolvermos, obtemos o volume exato. Na prática, esse volume pode ser comparado com o volume aproximado obtido pela fórmula de cilindro médio, e normalmente encontramos uma diferença significativa. Em obras de grande porte, essa diferença representa concretos a mais que precisa ser comprado, aumentando custos, ou concretos a menos, o que causa falhas, juntas frias e até a necessidade de interromper a concretagem no meio. Quando pensamos em uma construção, seja um prédio comercial, um galpão industrial ou uma residência, a primeira coisa que vem à mente costuma ser a parte visual: paredes, lajes, telhados, revestimento. Mas nenhuma dessas estruturas funciona sem um bom sistema de fundações. E é justamente nas fundações, principalmente nas fundações profundas, que entra a necessidade de precisão absoluta no cálculo volumétrico. As fundações profundas são utilizadas quando o solo superficial não apresenta a capacidade de suportar necessária. Em muitos terrenos, o solo mais próximo da superfície é fraco, tem baixa resistência ou sofre deformações excessivas. Para contornar isso, perfura-se estacas ou tubulões até atingir camadas mais rígidas, normalmente entre 6 a 10 metros ou mais profundos. Quando calculamos corretamente o volume de concreto, evitamos uma série de problemas operacionais. O principal deles é o desperdício. Concreto é caro, exige logística e tem tempo limitado de uso. Outro ponto importante é a segurança. Um volume subestimado pode resultar numa estaca mal preenchida, com falhas internas, bolsões de ar ou segmentos fracos, comprometendo a fundação inteira. Além disso, a precisão matemática ajuda no planejamento. Saber exatamente o volume permite agendar caminhões betoneiras corretamente, evitar atrasos e garantir que a concretagem seja contínua, sem interrupções indesejadas. Por isso, a engenharia usa integral não só como teoria, mas como ferramenta de tomada de decisão. Ela torna o projeto confiável, calculável e totalmente alinhado à realidade do canteiro. Hoje vimos como a matemática e a engenharia civil se completam. O cálculo integral, que muitas vezes parece algo distante dos problemas reais, se mostra fundamental quando precisamos de exatidão e controle. Calcular o volume de estacas e tubulões de forma precisa reduz custo, aumenta a segurança e melhora todo o planejamento da obra. Se você trabalhar com engenharia, arquitetura ou construção civil, aprender a enxergar a integral como uma ferramenta prática vai transformar sua maneira de interpretar projetos. Obrigado por assistir até aqui. Esperamos que este vídeo tenha expandido sua visão sobre a importância da integral na engenharia. Nos vemos na próxima.